São 20 horas e nós estamos ao vivo. Quem estiver assistindo a gente está assistindo um grupo de companheiros de Lions conversando sobre um assunto tão relevante que é o assunto desse desastre do Rio Grande do Sul, um desastre ecológico, né? E nós trouxemos então aqui nosso companheiro Jardel, né? Companheiro de Lions, cascudo, conforme a gente diz aqui no Rio de Janeiro, ou talvez no Brasil todo, né? E que foi um companheiro leão que levou ajuda, recursos financeiros, né? Para ajudar as pessoas que tanto sofreram. Mas, já emendando o assunto e trazendo esse assunto propriamente dito, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no G20, né? Os maiores líderes do mundo estão aqui nessa cidade, um evento extraordinário, né? Nós temos que elogiar o que tem que ser elogiado. O nosso presidente Lula, num momento brilhante da sua vida, né? Trazendo grandes reflexões no que se refere à liderança mundial, né? E dentro desse contexto do G20, consta a questão dos cuidados ambientais, né? Em que também é uma das metas do Lions Internacional, né? Nós constantemente vemos pela mídia, vemos pela televisão, chuvas, afinal de contas, esse aquecimento global, ele é real, não é? Existe até negacionistas para o aquecimento global, né? E, enfim, então eu vou começar com esse assunto com o nosso companheiro Jardel, que é do Rio Grande do Sul. Jardel, me diga uma coisa, tá? Você considera que aquela inundação que aconteceu, a enchente no Rio Grande do Sul, tem alguma relação com o aquecimento global? Ou aquilo ele é sazonal, ele a cada 50 anos, 80 anos, vem e vai? Qual que é a sua opinião, que você que estava lá com o pé na enchente? Conta para gente, Jardel. Obrigado. Pois bem, muito se ouve nos dias de hoje linhas que defendem, né, que a intervenção do homem, que a natureza se moldando, mudando até em virtude de que ela sofre influências, inclusive até externas, né, do planeta, né, mas eu tenho um fato que de fato, né, ele nos traz a realidade, ou seja, acontecem mudanças, pessoas são impactadas. A gente tem condições, obviamente, de, no nosso meio, promover uma melhoria na qualidade de vida no que tange o meio ambiente, né? Mas o fato é este, ou seja, por mais que a gente tente encontrar respostas para justificar o que está acontecendo, né? Nós temos os fatos que ocorrem esses problemas. Tá? Então, a humanidade, ela tem uma capacidade muito grande de se adaptar-se, né? Então, cabe a ela também, nesse contexto desses fatos, das catástrofes, né? Se adaptar a isso, seja prevenindo, né, evitando reduzir os impactos, né, que elas causam na sociedade. E claro, o cuidado com o meio ambiente, ele é vital, porque por mais que tu vá acreditar que polui o rio e o rio ele vai absorver isso e vai continuar normal, não. Ele vai impactar na água potável, ele vai impactar na vida ao qual depende do rio, seja animal ou humana. Então, quando se fala de meio ambiente também, existem as ações do homem nesse ambiente ao qual ele está inserido, né? E eu acredito, certo, que há sim mudanças da própria natureza em reflexos, né? Que nada nesse universo está parado, né? Está em movimento ou vibrando, né? Agora, exatamente. Agora, ainda provocando um pouquinho mais esse assunto, tá? Que acho que quando a gente pensa nessa questão climática, que é um assunto do Lions Club, é um assunto do G20, é um assunto da mídia, é o assunto de todos nós, né? Mas também houve uma enchente à semelhança há 80 anos atrás, não foi isso? Me conta essa Perfeito, história, Jardel. perfeito. Ah, bem, eu tenho 41 anos, né? Eu não vivi experiências como tu cita, né? De uma grande enchente anterior.
quando se há a construção de uma barragem, por exemplo, a natureza nos reserva informações de impactos ao longo de muitos anos naquela geografia local, né? Então, a gente pode, de fato, considerar que, como a natureza ela é caótica, ou seja, ela é imprevisível, né? Por quê? Porque um elemento vai gerando novas possibilidades na natureza, no clima em si. Existem períodos aí que houveram, obviamente, acontecimentos dessa magnitude, né? Porto Alegre tem registros de uma grande enchente anterior, né? A cidade ao qual me encontro, Novo Hamburgo, ao lado dela, São Leopoldo, também tem registros de uma grande enchente anterior. Já existia um trabalho visando minimizar os impactos, ou seja, já previsto, né, em acontecimentos do passado, construção de dique, todo um processo de bombeamento de água, como Porto Alegre, por exemplo, né? Então, por mais que, infelizmente, o acontecimento recente, ele fugiu completamente, né, de toda essa perspectiva trabalhada, né, de cuidado. Pega um exemplo prático do que aconteceu agora, né? Chovendo 900 milímetros, né, por um grande período na Serra. Tenta imaginar esse contexto. Toda essa água descendo, ela vai com muita velocidade na região dos vales, destruindo tudo. Né? Onde a água passa, vai levando tudo. E ela vai descendo, chegando na região metropolitana, por exemplo, e Porto Alegre, aonde vai represar isso aonde? Na região com a maior densidade populacional. Tá? Então o caos tá completo aí. Né? A água fica represada por um bom tempo, até ela entrar no Guaíba e depois chegar no oceano demora um grande tempo também. Né? Tem um canal lá que vai liberando a água para o oceano. Então, todos esses acontecimentos foram acontecendo, né? E somando isso também, nós temos também a situação de que veio destruindo de cima para baixo, foi perdendo, inclusive, a capacidade logística, né? O que que seria essa capacidade logística com o Perizidor, né? Nós temos a impossibilidade do deslocamento humanitário, tem cidades, tá, que só chegavam por helicóptero. Essa é a realidade. Não podiam nem entrar nem sair, né? Porque uma grande área do estado foi coberta por água, né? Equipamentos e material de resgate também, esse movimento estava limitado, né? O atendimento emergencial, obviamente, né? Pronto-socorros embaixo d'água também. E claro, né? Com esse contexto, o que via de fora do estado para dentro também não chegava em todos os lugares com muita facilidade. Então, quando a gente olha para a situação da catástrofe, né, das enchentes no nosso estado, ela é equiparada a uma guerra, porque não se tinha água, não se tinha energia elétrica em boa parte, né, dessas regiões afetadas, né, e também comunicações. Né? Então, na cidade de Novo Hamburgo, né, nós tivemos um grande número de pessoas que, claro, tiveram as suas residências alagadas, né? Nós não estávamos nem na serra e nem nos vales, já estávamos já na região que a água começou, então, a se concentrar, mas com uma grande densidade populacional. Tá? Então, tu está constituído a situação, né? A Dá para ter uma ideia, situa- então, de como isso tudo foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Agora, ainda trazendo um pouco desse contexto do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tinha notícia, nada como a gente ouvir de quem estava lá com o pé na enchente, né? É Perfeito. diferente quem está aqui vendo os jornais e esse monte de notícias que vão pelo WhatsApp e você já não tem condições de acreditar numa coisa ou outra, né? Mas foi noticiado que os diques de Porto Alegre, eles estavam construídos, mas não estavam com manutenção, as bombas estavam emperradas. Isso aconteceu mesmo, Jardel? Me conta, você que estava lá, me traz seu depoimento. Perfeito. Então, volto a dizer, né, o trabalho de preparação, né, ele é importante para evitar que os danos e pessoas, um volume maior, elas sejam prejudicadas, né? A Porto Alegre, por exemplo, ela tem um sistema de bombas, né,
para já atender às demandas que Porto Alegre tem, porque é uma cidade que ela, quando tem chuvas, né, já acaba ficando comprometida. Então, o sistema de bombas, ele evita, né, que a cidade tenha situações difíceis, né, com alagamento no seu cotidiano, nas situações cotidianas, né? Ela tem sistemas de comportas também, né, ao qual evita esse ingresso das águas em situações cotidianas, né? E foi importante, claro, né, a atuação desses sistemas para o ingresso da água, mas claro, não haveria como suportar tudo isso que aconteceu, tá? A cidade ao qual nós estamos localizados, que é Novo Hamburgo, né? Ela tem também, junto com a cidade vizinha de São Leopoldo, um sistema de dique, né? Só que também isso chega um momento que a água não iria segurar, as bombas elas chegam a colapsar também. Claro que a gente tem que enfatizar que o poder público deveria ter Pelo menos vocês não prepararam isso para uma atenção contornar. maior, né, com os sistemas ligados a esse tipo de prevenção e também de controle das águas que existem, né? Então, a minha cidade é Novo Hamburgo, né? Eu faço parte do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, certo? Agora, muitas cidades sofreram, muitos Lions Clubes teriam hoje aqui um depoimento para trazer para vocês. Por exemplo, Lajeado e Estrela, que estavam nos noticiários, né? Enfim, por muito tempo até da situação que aconteceu lá, que foi trágico. Teve em Lajeado, um bairro todo sumiu ali, foi levado, né? Pelas águas, por exemplo, né? Temos aqui os Lions Clubes também de Campo Bom, né? De São Leopoldo, obviamente, com a sua atuação, da cidade de Feliz também, dentro do Distrito LD2. Eu estaria errando até em não nominar todos os 20 e poucos Lions Clubes que foram afetados, né, e que estavam na atuação só no nosso distrito, somando também com o distrito LD3, somando também com o distrito LD4 e com o LD7, os quatro distritos, né, que estão no Rio Grande do Sul. Então, todos eles, né, estavam trabalhando para dar atendimento, né, para suas comunidades, também, obviamente, dando atenção para os seus associados, né? Teve clubes, por exemplo, com essa situação que eu dei início da manifestação, da logística, né? Que a gente não conseguia sair de Novo Hamburgo para visitar ou acompanhar uma comunidade porque estava ilhado, né? O governador José Bolacel, que ex-governador, né? Agora, nós pegamos o carro e não tinha como sair de Novo Hamburgo naquela situação, né? Agora, já só para nós dimensionarmos aqui, Jardel, o tamanho a dimensão desta enchente, né? Qua- Quantas pessoas foram afetadas? A dimensão, assim, qual é a dimensão? Quantas pessoas sofreram e tiveram suas vidas modificadas, suas casas prejudicadas? Qual é a dimensão disso? Então, existem estimativas, né? Eu não tenho todos esses números em minhas mãos, né? É óbvio, o Estado fez um trabalho muito bem focado em catalogar, obviamente, né? Através dos programas também que foram realizados para atender emergencialmente muitas famílias, né? Então, é na casa de 2 milhões de pessoas que foram 2 milhões. afetadas, né? Diretamente aí por essas chuvas, né? Muitos municípios, né? Muitas Duas, mortes, 2 milhões de pessoas sim, diretamente afetadas, imagine, pelas chuvas. né, aos redores, né, porque Isso, é uma cascata de eventos, né, é toda uma sim, sim, consequência, porque isso, Tá bom. inclusive, afetou o próprio PIB brasileiro, né? Nós perfeito. sabemos que afetou o próprio PIB brasileiro, né? E, e nesse contexto eu queria saber do seguinte: estamos lá nós, é, vendo aquela. Vocês, praticamente nós do Lions, né, assistimos, o Brasil todo mandou ajuda para o Rio Grande do Sul, né? Mas nós do Lions Clube temos essa grande missão do atendimento às tragédias de qualquer lugar do mundo, né?
seja no Japão, na Europa, no Brasil, né? O Lions Internacional é essa instituição extraordinária que leva socorro imediato para a área afetada, né? Basta uma rede de Lions Club do local fazer a solicitação. Jardel, você estava nesse momento. O que foi que aconteceu? Como é que foi isso? O que que Como é que você foi o fez startar? diante, exatamente, o que que você fez Que para foi o você startar de começar tudo isso? chamar esses recursos internacionais do Lions, né, para o atendimento à enchente do Rio Grande do Sul? O startar de tudo isso, vamos começar primeiro pelo clube, né? Eu acho que muitos buscam, né, saber como startou, né, o trabalho ah, na catástrofe, enfim, como começou a atuação da jaula, né? Ah, a gente tem que contextualizar o ambiente que tá acontecendo tudo isso, né? Ou seja, dentro do município. Se fosse entrevistar, por exemplo, cada presidente de Lions Club, tá? Do distrito, por exemplo, meu distrito que atuou, do LD3, do LD4, cada um daria um depoimento de como começou, startou, né, esse trabalho, né? E ele começa, de uma certa maneira, alinhado àquilo que as políticas municipais começaram a fazer. Tá? Então começa, por exemplo, tem cidades que já deram o startar, trabalhando então com aquilo que estava previsto, né, seja no plano diretor, né, se tivesse, por exemplo, alguma ação para catástrofe enfim, de enchente, por exemplo, né, mas em linhas gerais, o município ele começa trabalhando em criar espaços para receber doações e de forma emergencial, abrigos para receber as pessoas, né? Então, tudo começa desse jeito, né? Ou seja, aconteceu a catástrofe, está todo mundo ah, com adrenalina, não é só o Lions, está todo mundo com adrenalina, né? E os voluntários têm um papel muito importante para isso. Quando a gente pega uma catástrofe do tamanho do que aconteceu no nosso estado, né? Volto a dizer, não há recurso suficiente, inclusive humano, né? Para atender essa demanda, porque isso, enfim, já foi contextualizado antes, né? Um número muito grande de pessoas, mas os voluntários que pegavam um barco no início e estavam indo nos locais das enchentes, tá? Estavam colaborando muito para trazer essas pessoas para uma região, né, seca e proporcionar o mínimo possível no atendimento, tá? Então, os voluntários foram que viabilizaram mesmo um grande volume de atendimento. Tá? Então, seja do Lions e também não do Lions, porque todo mundo estava extremamente sensibilizado com isso, né? Eram voluntários que estavam tentando de alguma maneira ajudar, né? Dentro do acontecido, como também no entorno, né? Então, quando falo do abrigo, por exemplo, tinham voluntários trabalhando nos abrigos, né? Quando se fala de uma estrutura do município para receber doações, tinham grupos de voluntários trabalhando para receber as doações, organizar e catalogar. Então, tudo começa com isso, ou seja, o atendimento emergencial daquilo que está acontecendo, né? E também as ações para receber o alimento ou doações emergenciais e também nos abrigos para poder receber essas pessoas, tá? Então, os abrigos, eles eram montados em ginásios. Tá? Ginásios, ambientes grandes, escolas em vários municípios, né? Paróquias também, a gente pode mencionar, com atendimento de saúde inicial, ou seja, de enfermagem, tinha pessoas trabalhando a parte de atendimento psicológico, social nos abrigos, né? E claro, a alimentação, dormitórios, então, com colchões, né? Então, tenta imaginar um grande volume de pessoas saindo daquelas condições onde estavam, né? E algumas ficaram até para morrer. Tá? A gente tem que registrar se tiveram pessoas que ficaram, inclusive, para morrer, tá? Isso é, enfim, não nos cabe dar muitos detalhes, mas isso acontecia também, tá? E iam, então, para esses espaços, famílias, né, crianças, idosos, e sem um documento, sem o óculos que perdeu, sem remédio, tá? Até os pets sendo levados juntos também. E um grande desafio nesses ambientes de abrigos, né, era a obter a água, porque não tinha água para poder ter o consumo local, para uso de banheiros também, porque não tinha água na rede que estava alimentando nesses abrigos, né? O sistema de vasos sanitários, por exemplo, não foram feitos, né, para
todo esse contingente, o que dirá chuveiros também. Então, tudo isso teve que ser adaptado, né? Ser trabalhado. Então, isso começa, geralmente, numa catástrofe, começa dessa maneira. Os leões, até pela faixa de idade, né? Muitos não vão entrar na água lá, não vão entrar dentro desses ambientes onde está acontecendo a situação. Os leões, eles entram muitas vezes nesses ambientes que eu citei e trabalham o posterior. O leão continua, ou seja, arrefece ao desejo do voluntário, aquele sazonal ali naquela situação, que também é importante, né? Ele arrefece a vontade de servir e continua o leão servindo a longo prazo. E o nosso clube? Bem, o nosso clube começa contribuindo nesse centro, né, de recepção de doações. A gente visita os abrigos para entender o que estava acontecendo. A gente não se larga, né? A gente não se larga de qualquer maneira. A gente vai buscando espaço para poder colaborar, né? Dialoga com as entidades que estão trabalhando ali e chega um momento que a gente, como clube, né, assume uma operação própria. O que é assumir operação própria, né? Um espaço para receber doações, um espaço para classificar e também uma maneira de identificar famílias que precisam muito daquilo que está sendo classificado e fazer a entrega. Então aí começa o ciclo de entrega. Entra a carreta, descarrega a carreta, vem doação, prepara kit, né? E aí que a gente entra como clube. Então, esse movimento ele só parou em meados de agosto, setembro, né? Então o clube ele não parou, o clube não parou, ele ficou esse tempo todo. O destaque é um clube que tem é o clube mais antigo em atividade hoje do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas um grupo que pegou cascudo, como tu iniciou a fala, Cooper Isidoro. Ele pegou valendo mesmo, né? E chega a quase que a exaustão em alguns momentos. Por quê? Porque a vontade é realmente de colaborar. Eu poderia citar muitas atividades que foram feitas, tá? Muito trabalho de preparação, extremamente importante, recebimento de recursos financeiros também, muito importante. E saindo do clube, né, não desmerecendo a operação do clube, vem o distrito, né? O distrito, por sua vez, ele cria um gabinete de crise para entender o que está acontecendo nos Lions Clubes, né? E nesse gabinete de crise, então, ele começa a tomar algumas ações com os recursos que ingressam também para o distrito, né? Ou seja, quando alguém ligava Jardel, lá do Mato Grosso, eu tenho uma carreta, né? Eu diria, bem, entre em contato com esses 4 governadores para ver a viabilidade da sua carreta, o que tu tens, né? E cada governador, conforme tinha a intenção, né? Por exemplo, quem doava procurava aquele distrito, por exemplo, né? Para dar andamento. Muitas doações entravam pelos distritos e várias doações por contatos também nos Lions Clubes, tá? Carretas, recurso financeiro, enfim. Então, não é uma tarefa fácil no início, na arrancada, porque estava com as limitações logísticas, né? Então, tem que botar isso num contexto para entender, né? Isso acontecendo e, graças ao bom Deus, muita doação do Brasil todo, tá? Isso a Agora, gente pode... Jardel, imaginando o que você está me contando, né? É um pânico geral, né? É um verdadeiro desespero coletivo. É isso mesmo que acontece? Todo mundo querendo ajudar, mas a questão de todo mundo querendo ajudar, a gente precisa ter um maestro para gerenciar essa orquestra de pessoas querendo ajudar, né? Como é que funcionou isso lá? Então, esse processo transitou em 2 gestões, né? Em maio ali e, claro, o ingresso da atual gestão. Então, os presidentes que trabalharam, né, na liderança dos clubes nesse período, ah, ambos tiveram experiências diferentes, diga-se de passagem, né? E muito importantes, cada uma delas com um papel diferente, né? O presidente que atuou na gestão anterior, ele pegou o olho do furacão, né? Tem que mencionar isso, ou seja, tomar decisões num ambiente como esse não é fácil, tá? A gente tem que contextualizar isso. Por quê? Porque todo mundo quer ajudar, todo mundo está extremamente emotivo, emocionalmente com tudo que está acontecendo. A racionalidade, ela dá uma reduzida, né?
Então, é um ambiente propício para o quê? Para existirem conflitos, né? Entre os companheiros, podemos dizer assim. Mas o presidente ele tem que ter um domínio, né? De tentar conduzir numa situação como essa os trabalhos, né? É muito importante o trabalho de reunir o grupo, ouvir o grupo para entender o que que ele está proposto também a realizar dentro do coletivo, né? E muitas vezes nessas trocas, né? Nem todos concordavam, né? É natural, nem todos concordam com uma opinião, mas por esse ambiente mais passional, né? Menos da razão, né? E emotivo, era comum acontecer alguns conflitos. Então, eu digo a vocês que os clubes sim enfrentaram, né? Desafios de manter a concórdia num ambiente tão desafiador, né? Isso faz parte, o conflito, a gestão de conflitos, né? Faz parte de qualquer organização, né? Qualquer líder tem que trabalhar com isso. E num ambiente de caos como esse, o líder ele é muito mais exigido, tá? Então isso vai tendo que acompanhar até o término, né? De boa parte dessas ações, né? A gestão que entra continua administrando já tendo um direcionamento maior, ou seja, já sabendo o que está sendo feito e dando vazão a um trabalho muito importante de continuidade do pós, né, do pós-acontecimento. Então, todos eles tiveram um papel, as duas gestões, né, o término de uma e o início de outra, muito importante, né, e o trabalho que foi feito, ele foi um trabalho, que eu posso dizer assim, que foi um trabalho maravilhoso, né, o Lions, ele foi provocado, inclusive, na mídia, né, não, podem doar para o Lions, porque o Lions realmente ele vai chegar até onde irá, né, a doação, e isso aconteceu, muitas provocações, digamos assim, positivas, né? Nos colocando num grande desafio, e o Lions, ele respondeu à altura disso, tá? Podemos dizer que sim. Tá? Como nós estamos aqui também, além da nossa sala, nós estamos também no Facebook ao vivo, né? Vale a pena dizer aquele que está chegando agora, está nos conversando, começou a assistir agora ao vivo, né? A questão do Laios diante das tragédias humanitárias, né? E o acontecido recentemente em Porto Alegre foi uma tragédia humanitária, né? E então, o que acontece, Jardel? O Lions Internacional dispõe de uma verba, de uma doação para qualquer lugar do mundo onde haja uma tragédia, né? E Porto Alegre, diante da tragédia, como é que o Lions local requisitou esses subsídios emergenciais por lá internacional? Qual é o processo, Jardel, de fazer essa solicitação? Quanto veio de dinheiro dos Estados Unidos para o Lions Clube local e o que é que o Lions Clube local fez com esse dinheiro? Jardel, explica para gente. Conta para gente. Então, isso é um papo bom para o time de LCIF, tá? Mas eu posso sim responder um pouquinho sobre esse questionamento. Eu acho que como é um fórum das causas globais, né? A causa global que realmente a gente está trabalhando hoje, né? É justamente o atendimento a catástrofes, né? A gente precisa trazer esse socorro, né? Às vítimas de catástrofes. Essa é a causa global que a gente traz nesse momento do fórum, né? E justamente esse socorro, ele trabalha em algumas linhas, né? A gente precisa entender que a nossa associação ela já trabalhava já por bastante tempo, né? O atendimento a catástrofes, né? Então, que é o subsídio de emergência. Muitos já conhecem o subsídio de emergência, ou seja, tem uma situação de emergência acontecendo no distrito, né? Em algum local do distrito, o governador, né? Muitas vezes o clube entra em contato com o governador, olha, aconteceu algo aqui que realmente é momento de solicitar o subsídio de emergência. Então tem algumas informações importantes, né? A faixa de valor dele do subsídio de emergência é de 5 a 10 mil dólares. Tá? Então já começa por aí. O clube identificou a catástrofe, ou seja, está acontecendo na minha cidade. Tá? Então ele entra em contato com o governador para dar prosseguimento a isso, né? Então, o que é coberto? Existem despesas elegíveis para o subsídio de emergência, tá? Que é o primeiro que eu vou falar. Então, ele pode cobrir então kits de primeiros socorros, né? Artigos de higiene e higiene pessoal, tá? Fraldas,
leite, lenço umedecido, essas necessidades de bebês também, alimentos também ele cobre o subsídio de emergência, água, né, materiais de primeiros socorros, ele cobre também lonas, cobertores, travesseiros, colchonetes, a parte de vestuário também, né, suprimento de limpeza, remoção de detrito, também a higiene local, pequenos utensílios de cozinha leves, né. Então ele tem algumas coisas que entraram recentemente, como pequenos reparos, né, em estabelecimentos que têm atendimento público, como escolas, atendimento médico, locais que têm atendimento médico. Então, pequenos reparos ele também supre, né? E equipamentos para essas atividades de socorro em curto prazo. Então, já começa por ter o que pode ser gasto com isso, companheiro Isidoro. Já nasce desse princípio, tá? Então, o subsídio de emergência, o governador, então, em conjunto com a LCF, trabalhando junto, solicita, envia através de um formulário, né, essas informações que para atender esse chamado e rapidamente esse dinheiro vem, né? Então, no relatório, depois de prestação de contas, o clube que está recebendo esse recurso compra com o seu CNPJ aquilo que vai ser empregado. Então, dois clubes vão dividir, então, esse chamado, atendeu a duas cidades, por exemplo, os dois se preparam para fazer as compras, comprar com o CNPJ do clube, para depois ter a prestação de contas. Então, é muito importante. A não prestação de contas de um subsídio de emergência impede que o distrito ele possa solicitar um novo. Isso é muito importante. Quando a gente fala de recursos de LCIF, tá? O distrito ele tem que ter muito respeito e muito profissionalismo até em tratar do uso desses recursos, tá? Porque isso pode impedir que amanhã possa ser utilizado, né, por um atendimento de uma gravidade, de uma emergência, certo? Então, um recado muito importante. Precisa se adaptar à metodologia de LCIF, tanto para a utilização do recurso, como também da situação da comprovação de despesas. Esse é o primeiro, tá? Que eu lembro agora, num primeiro momento, que é o mais comum, né, em situações de desastre, né? O segundo deles, tá, seria o subsídio para grandes catástrofes. Então, eles são concedidos, tá? E ele tem uma característica diferente do subsídio de emergência, tá? Que é para financiar, obviamente, ações em grande escala, mas ele passa por critério do presidente internacional e pelo presidente do Conselho de LCIF. É o que aconteceu aqui, tá? Para grandes catástrofes, há uma ação, né? Primeiro, os 4 governadores do Rio Grande do Sul solicitaram o subsídio de emergência, né? Como foi citado agora, e depois o DMLD, o Distrito Múltiplo LD, ele, através do seu presidente de conselho, entrou em contato com o presidente Lages Internacional, informando da gravidade, e vieram US$ 100 mil. Então, vieram US$ 100 mil que foram utilizados para uma finalidade, né? Se tratando de uma situação de uma atividade posterior, ou seja, que iria necessitar de um recurso, foram comprados mais de 1.060 fogões distribuídos pelos distritos, tá? Então, é muito importante destacar que a nossa associação, Cooper Isidoro, ela é uma das primeiras que entram nas tragédias. Elas entram mesmo, e ela entra mesmo com uma velocidade através da sua LCIF, né? E o resultado está indo sendo apresentado. Então, houve sim o ingresso de 4 subsídios emergenciais, enfim, emergenciais para cada distrito, e, claro, um de grande catástrofe que veio, né, com o apoio aí do presidente internacional, né, junto com a LCIF. Tem um outro subsídio também que ele para mim ele é novo até, eu nunca vivenciei, né, a utilização, né, que é o subsídio para preparação em caso de catástrofe. Ele trabalha justamente no pré, né, ou seja, ele prepara a comunidade para poder estar melhor, né, para atender às necessidades no caso de uma catástrofe. Então, esse também ele tem uma característica de US$ 5 a US$ 15 mil, né, e ele pode ser utilizado para equipamentos usados pelos leões e organizações da sociedade civil
na preparação de futuras catástrofes, inclusive apoiar socorristas, a preparar programas de treinamento, certo? Para voluntários em emergências e em catástrofes, montagens de kits de socorro, atividades de preparação para apoiar as populações com vulnerabilidade local, crianças com deficiência, enfim, elaboração de material de comunicação para preparar aquela comunidade para a catástrofe. Então, a gente trabalha com a nossa associação através de LSAIF, o pré, né? Trabalha o subsídio de emergência e trabalha também em situações de grandes catástrofes também o ingresso de uma verba maior, tá? Maravilha, Jardel. Gostei muito dessa explanação sua. Eu compreendi o mecanismo de solicitação. Agora me diga uma coisa: US$ 100.000, R$ 600.000, o que é que foi que o Lions fez? Como é que foi feito a distribuição? Como é que você planejou e viu a necessidade de cada pessoa? Vamos lá. Na verdade, eu era um companheiro trabalhando como os demais nessa situação de caos, tá? Eu, como companheiro Jardel, né, por ser vice-presidente também terceiro vice-presidente da GDL, nós tínhamos um canal de comunicação que nesse exercício foi montado, que foi os diretores regionais. Nós temos 28 diretores regionais no Brasil, né? E através desse canal de comunicação, a gente transmitia maneiras de como contatar os 4 governadores do Rio Grande do Sul, né? Para começar, então, como eu, né, companheiro Jardel, nessa situação, né? E claro, os governadores de distrito, então, estavam trabalhando, né, nessa administração desses recursos que chegaram, né? A aquisição desses fogões, por exemplo, né? E depois a distribuição entre eles, ela foi trabalhada para atender aqueles distritos que tiveram uma incidência maior, né, de danos a grandes, uma densidade populacional maior. Então a gente percebeu que o distrito LD2 e o LD3, entre os governadores e o presidente do conselho, entre eles direcionaram um volume maior dessas doações, tá? E claro, as ações entre os distritos estavam acontecendo também, doações de Pix, conta Pix, enfim, isso estava acontecendo livremente de uma maneira muito bacana que a gente presenciou. Então, eu não tinha, claro, não tenho o poder decisório, né? Mas como o Leão estava acompanhando esses trabalhos, vendo os governadores trabalhando como, né, vendo o belo trabalho que estava sendo feito também. Então, eu acredito que seja essa a maneira que eu posso te responder, né, de como era feita essa gestão, né, dos recursos que vieram de LCIF, né? Vou passar aqui a palavra para o nosso companheiro João Roberto para fazer aqui uma conversa também sobre outras perspectivas. Obrigado. Bom, nós sabemos, né, você que é um grande líder aí, que ficou muito à frente desse trabalho, mas trouxe naturalmente infelizmente a catástrofe trouxe uma repercussão positiva das ações de lá na imprensa. A imprensa destacou fortemente a colaboração de Lions, inclusive com o transporte, o caso do exemplo de um caminhão lotado de fogões que foram adquiridos e outros espaços na imprensa. Então, o que você acredita que isso reforça exatamente o movimento de Lions, as ações de Lions, e trazem reflexos positivos em relação aos clubes, no sentido de ingressos novos associados e repercussão do aspecto da importância do Lions nessas ações, porque isso trouxe, apesar da tristeza das perdas, mas trouxe, inclusive, também muito reflexo até em próprios companheiros de Lions que foram também vítimas. Nós temos vários casos de companheiros que perderam tudo e eram integrantes do Lions e, naturalmente, foram também apoiados nessas ações. Mas o que isso repercutiu em termos de imprensa e que pode trazer reflexos positivos no pós-catástrofe? Obrigado. Em primeiro lugar, o Lions, ele é uma força da sociedade civil organizada também, né? E a sociedade, uma associação de causa, né? E nós temos uma causa que é o servir. E no momento da catástrofe,
nós fomos muito lembrados, obviamente, pela, pelo valor que a gente transmite como associação, né? Seja para os associados e também pela credibilidade que a gente passa na comunidade. Então, as pessoas do movimento, elas se entregaram de corpo e alma, sabendo que realmente estavam atendendo reais necessidades. E, claro, era visível pelo caos que a gente estava presenciando. Tá? Então, já começa do associado retroalimentando a sua conexão com a causa, né? Porque sem associado a gente não serve na comunidade, e nesse momento a gente estava com a bandeira ainda mais alta na comunidade, dizendo: a gente está aqui, a gente quer colaborar, né? E a gente nós somos então uma parcela da sociedade que está querendo colaborar para atender essas necessidades. Então, a, tiveram situações de artistas também, locais, de grande trânsito dentro na região sul do Brasil, que lembravam do Lions também, claro, porque não lembravam do Rotary também. Já é uma forma de transmitir que a gente estava preparado para trabalhar e que podia confiar nos clubes de serviço, que eles estariam dando a destinação adequada, a finalidade correta daquilo. Tá? Então já parte desse suposto também. Essas pessoas estavam promovendo a nossa associação. Um exemplo também aconteceu na cidade de Lajeado, onde um grande empresário de renome, né, enfim, da área do varejo ali, o Luciano Hang da Havan, né, ele fez um trabalho muito legal com os Lions dali de Lajeado e seus arredores. Ou seja, isso também não deixa de ser uma promoção enfim, do trabalho que o movimento leonístico presta, né? É apenas um exemplo, né? E que desse fruto já está surgindo um novo Lions Club numa cidade vizinha. Mas não que já não fosse já trabalhado, mas potencializa, porque se viu o papel que o Lions teve naquela comunidade. Então, quando o LSIF, por exemplo, através de um subsídio padrão, né? Ele ajuda na melhoria de um hospital, por exemplo, essa é a hora da gente mostrar. O Lions está aqui através da LSIF, né? E tá fazendo a diferença nessa comunidade. Não deixa de também incentivar as pessoas. É a hora de promover o movimento também e as pessoas se sentirem atraídas por algo que faz a diferença na comunidade. Sim, posso afirmar com tranquilidade que a gente teve uma projeção, né? Pelo trabalho que a gente presta e pela confiabilidade que a associação tem. Perfeito. Eu queria só, vou fazer uma última pergunta para dar oportunidade que os participantes possam também fazer as intervenções. Mas e o pós-catástrofe? Como é que está hoje o acompanhamento do que foi feito da aplicação dos resultados? Nós sabemos que alguns movimentos trabalham, inclusive, na reconstrução de vilas, espaços, mas o acompanhamento, e o pós? Como é que está sendo hoje essa atuação dos clubes das áreas principalmente atingidas? Perfeito. Houve um trabalho muito grande no atendimento emergencial, né? Isso é de fato é uma realidade, né? Uma distribuição de doações, sejam elas recebidas, prontas para serem doadas, ou seja, o material já, o bem, o alimento, ele aconteceu no ato da distribuição, né? Então a gente confia no trabalho dos leões em identificar os reais, né, as reais necessidades e as pessoas que serem atendidas. Então, nesse momento acaba tendo a distribuição imediata. A distribuição ao longo desse período, tá? Ela vai também acontecendo e os Lions têm, então, essa autonomia. Eu vou dar um exemplo meu, né? Como clube, nosso clube, né? O Novo Hamburgo Centro, eu recebi uma ligação de uma irmandade, digamos assim, vamos dizer, né? E ela tinha um determinado volume de móveis, né? Para serem doados, né? Então, o que acontece? Entrando em contato conosco, o presidente do clube foi comunicado, ele deu ok, nós recebemos então como clube esses móveis, né? E depois, através de uma parceria de uma liderança da comunidade, né, uma igreja que conhece a realidade ali, foram identificadas as famílias, né? E depois foram distribuídos. Ou seja, para mim, a melhor maneira de a gente saber se que realmente foi bem entregue foi o processo de
eu não vou dizer uma pesquisa social, socioeconômica, a gente não tem condições de fazer isso, mas identificou na comunidade quem precisava, fez a entrega, notabilizou isso, divulgou, nem que seja na sua rede social do clube, e os doadores foram comunicados de que aconteceu a doação para quem precisa. Então, o Lions opera muito nesse formato, né? Há situações também onde o próprio distrito está construindo residências até em uma determinada cidade que também já foi atingida pela enchente anterior, né? Anterior, certo? Mas que também, no momento que finalizar esse processo de construção, não deixe também de prestar contas de que esse recurso que veio das comunidades também, do Pix, por exemplo, do Pix, né? Ele foi destinado para esse fim, tá? Então, é um exemplo também de prestar contas, né? De prestar contas. Perfeito. Vamos abrir a oportunidade de que alguns companheiros que estão presentes possam fazer indagação. Pedimos apenas que fossem bastante objetivos, e nós temos alguns poucos minutos, mas pedir que o companheiro que queira fazer, ou a companheira, que coloque seu nome e clube e cidade. Isso mesmo. Ainda tem é um tipo do assunto que nós adoramos conversar, porque é ajudar o próximo, né? E ajudar o próximo é o motivo do Lions existir, né? E nessa hora, então, é mais importante ainda estarmos juntos, né? Ali, como ocorreu no Rio Grande do Sul, né? Agora, depois dessa sua experiência, Jardel, né? E, lógico, todos nós temos muitas experiências em tudo, mas especialmente a sua em Porto Alegre, né? O que é que você acha no contexto da questão do Lions no aquecimento global, né? Como é que você acha que o Lions do Rio Grande do Sul pode atuar nesse conceito, né? De educação, conscientização, né? Como é que o clube da sua região, do seu distrito, vê essa questão? Pois bem, a, a nossa associação ela tem programas, né? E tem as causas globais. E através dessas oportunidades que a gente tem de servir, através das causas globais, é que o clube ele olha para a comunidade, identifica uma demanda e muitas vezes ela concilia, né, com uma causa global. Então, o nosso movimento ele tem essas possibilidades, né? Existem movimentos que têm um lado mais focado como o meio ambiente. Tem outros movimentos de voluntários que têm uma orientação exclusivamente focada para o meio ambiente. Inclusive, no processo de recrutamento de voluntários, até tem toda uma orientação para trabalhar quem tem um foco para o meio ambiente, tá? Então, o Lions, ele tem as causas globais, né, onde ele tenta, de alguma maneira, colaborar para que com o clube identifique alguma que possa servir na sua comunidade. E o meio ambiente hoje, certo? Eu diria que, assim como todas as causas globais, cabe ao Lions Clube olhar para a sua comunidade, enxergar a realidade e entender, se bem, que ações no meio ambiente eu posso colaborar se é do interesse do associado ou do coletivo de associados, tá? Será que plantar árvore é o suficiente? Bem, cada clube, se buscar trabalhar a questão do meio ambiente, vai, de fato, identificar uma necessidade ligada ao meio ambiente. Pode ser um trabalho de conscientização? Bem, então, o nosso movimento, ele nos deixa muito livre para trabalhar das causas globais e, claro, nada melhor do que o clube olhando para a sua comunidade, identificar as necessidades e, se for da área do meio ambiente, ele, de fato, trabalhar isso, tá? Então, não existe uma bandeira única, por exemplo, que a gente vai trabalhar determinada ação do meio ambiente e ela vai ser a nossa pauta exclusiva do meio ambiente. Não. Hoje o movimento ele permite, né, por exemplo, na área da visão, que ações da área da visão a gente vai trabalhar dentro da nossa comunidade, enfim, o atendimento de catástrofes é uma área nova, a diabetes também, que é uma área extremamente interessante, enfim. Então a gente vai abrindo cada área, cada causa global do movimento e tem essa possibilidade.
Maravilha, Jardel. Nós estamos aqui com 20 horas e 50 minutos aqui do dia 19 de novembro, e esse assunto é um assunto que não acaba mais, né? Porque é a questão do meio ambiente. Você sabe que a nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, tá? Que é o assunto, o meio ambiente é o assunto de maior interesse, principalmente pelas pessoas mais novas, né? A nova geração já tem um mindset, um pensamento, um sentimento voltado em ser útil para o meio ambiente, né? E está aí o Lions como uma grande oportunidade para a pessoa realizar grandes grandes acontecimentos, grandes feitos na área do meio ambiente, né? Muitas vezes, sempre gosto de realçar, conforme eu estava dizendo, nós estamos ao vivo para o Facebook, tem muita gente que não é associado do Lions, que está assistindo a gente, né? É lógico, cada um de nós é importante, todos nós podemos fazer ações individuais. Porém, quando nós unimos todos juntos, numa instituição como o Lions Clube Internacional, presente em mais de 200 países, tá? Cada um de nós pode realizar um serviço ainda maior, né? E deixar uma grande marca na sua biografia, na sua vida, na sua existência, né? Essa é um grande legado que o Lions Clube pode oferecer a cada um de vocês que estão aí nos ouvindo, né? O Lions Clube é isso, ele amplifica os nossos braços, amplifica o nosso cérebro. Realmente é uma realização, é uma instituição de crescimento mundial, né? E mais uma vez, agora mais do que nunca, né, o Lions Clube tem sido progressivamente mais importante nessa questão global em que todos vivemos numa casa só, né? É, Isidoro, nós, todos nós vivemos na mesma casa. Quero, sim, o companheiro Isidoro, João Roberto. nós temos três manifestações por enquanto. A Oh, pois sim. companheira Lia, a companheira Aurora e Cleomir também, que fez o registro. Então, Vamos começar com a Lia foi a companheira primeira. Aurora. A companheira Lia foi a primeira na lista aqui nossa. A companheira Lia, depois a Aurora. Ah, então calma aí, deixa eu colocar em ordem aqui. A companheira A companheira Maria Lia foi a Maria Lia, primeira, deixa eu depois estou no encontrá-la chat. aqui, a Maria. Ah, Maria Lia, está aqui. Agora eu estou vendo aqui Lembrando na que o minha Bassani telinha. é presidente do nosso Lions Clube, que está presente também. Ah, Pode ver. agora a Vocês estão Maria me Lia está aí com a gente e depois a Aurora, que já está na tela. Muito bem, Maria Lia, uma satisfação, uma honra ter você aqui mais uma vez com a gente, né? Tá com a palavra. Eu pertenço a duas outras instituições que não a Lions Clubs, todas elas focadas em meio ambiente. Eu sou conselheira do Subcomitê de Bacia do Rio das Velhas e participo de uma outra instituição que chama-se Prevenir e Preservar. E no mesmo período que o Rio Grande do Sul estava vivenciando a questão da enchente, o Texas também vivenciou. Eu tenho um filho que mora no Texas. E qual que é a minha conclusão depois de vivenciar aqui e lá? Nós temos, no mundo inteiro, problemas climáticos extremos. Agora, a diferença entre um problema climático extremo, ou climático, ou um terremoto, ou qualquer outra coisa, virar uma tragédia humanitária, depende da educação da população. Então, quer dizer, no Rio Grande do Sul, eu vi o meu povo morrer, e no Texas, eu vi o meu filho ficar sozinho num bairro de 376 casas, mas ninguém roubava barco, as casas todas têm segundo andar. Então, isso é uma observação pessoal, é uma coisa de meio ambiente. Agora, com relação à tragédia, eu consegui uma coisa interessante através do subcomitê, que foi ligar o Distrito LC4 ao Subcomitê de Bacia do Rio das Velhas.
Eu aprendi a diferença entre uma tragédia ambiental e uma tragédia humanitária na palestra de meio ambiente do nosso companheiro do Rio de Janeiro. Ou seja, as nações que o povo tinha educação ambiental são menos vítimas do que não. Então, eu acho que é só uma observação, é o que eu estou tentando fazer no LC4. Como houve uma votação no subcomitê de bacia do Rio das Velhas para um programa com dinheiro da Agência Nacional de Águas para educação ambiental, eles convidaram o Lions. Nós temos uma capilaridade muito grande. Nós somos vários. E eu acho que nesse momento, eu estou contando a minha experiência, porque eu acho que é uma coisa válida para Lions no Rio Grande do Sul, o pós-tragédia, preparar a população, educar. Isso vai dar, talvez, uma visibilidade maior do que a doação. Porque a doação é no momento da dor, aquela confusão, igual você falou, do pânico. Agora, você pegar uma comunidade, fazer um programa de educação ambiental para você não ser vítima da tragédia, eu acho uma coisa muito interessante. Eu estou tentando fazer aqui, nosso problema é a seca. Norte de Minas não tem água, Bahia não tem água, aí quando vem morre todo mundo. Mas, de qualquer forma, se a população for educada e preparada para, deixa de ser uma tragédia humanitária para ser só um problema ambiental. Muito obrigado pela sua Muito bem. observação, Maria Lia. Vamos passar os comentários para a Aurora. Companheira Aurora. Jardel, mais uma vez, nós estamos aqui unidos. Gostei muito da sua palestra, muito mesmo. Você sabe que eu sou fã de carteirinha há muito tempo. Jardel, só me informa uma coisa. A gente está falando numa catástrofe muito, muito forte, onde não só pegou a população externa, mas também a nossa população interna. Porque muitos companheiros a gente sabe que perderam tudo, que estão recuperando as coisas. Aí eu faço uma pergunta para você, como educadora: como é que ficou a cabeça dessas crianças? Como é que vocês estão trabalhando ainda com a cabeça desses jovens que, de uma hora para outra, perderam tudo? Pois bem, é uma pergunta que eu não tenho todas as propriedades que eu gostaria de ter para poder te assegurar uma resposta que atendesse a tua inquietação, porque é uma inquietação que tu tem, eu percebo no teu olhar, é uma inquietação. Ah, existe todo um momento, eu via nos abrigos isso, tá? A preocupação com a parte de atendimento até psicológica também, e com as crianças. Existia uma tentativa de proporcionar naquele ambiente caótico um pouco de alegria, vamos dizer assim, né? Muitos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ontem mesmo, uma governadora, ex-governadora de um distrito vizinho, me mandou vídeos, tá? Que era uma creche de uma comunidade que, inclusive, está dentro do nosso distrito LD2, tá? Eles indo com frequência lá dar atendimento para essa creche, eles vão ter material por uns de 4 a 5 anos, pelo que eu entendi, de tantas doações que receberam. E me mostrando as fotos e os vídeos que ela gravou com o celular dela, vendo as crianças, tá? Acompanhar. Não tem como tu dar a dimensão de uma maneira geral o que cada criança vai ter em relação a esse acontecimento. Eu não consigo imaginar uma resposta geral, mas eu acredito que cada educador hoje, tá? Cada educador tem dado o seu melhor nesses ambientes onde tem crianças, onde está a educação. Não tem como responder o que acontece com as famílias, porque cada família viveu uma realidade. Mas existia uma tentativa, assim, de, nem que seja nos abrigos, dar um atendimento para essas crianças, né? A gente percebia também, na questão das escolas, a preocupação, mas, claro, não existe uma resposta que seja o geral para um questionamento como esse. Os impactos estão aí, né? Por mais que o governo, seja estadual ou federal, tenha oportunizado a entrada de recursos, tá? Eu sei bem o que é pegar, por exemplo, tirava o caminhão da minha empresa, tá? Eu demorava 40, 30 minutos, o Bassani pode me ajudar depois. Demorava de 30 a 40 minutos em algumas situações
para andar 300 metros, por exemplo. Porque a história dessas pessoas estavam na calçada, nem é calçada, na verdade é uma rua que só passava um veículo só, às vezes, né? A história estava ali, né? Foto. Então, os impactos de uma catástrofe como essa, elas vão durar, tá? Não tem como dizer que aquilo aconteceu e eu esqueci, tá? Até estava conversando nesses dias com um padre que abriu a paróquia para receber pessoas, né? Chegou um momento que eles tiveram que interromper naquela oportunidade, ó, a gente vai encerrar o atendimento às famílias aqui no abrigo, e as pessoas não queriam voltar para suas casas também, tá? Tinha pessoas que não queriam voltar, algumas não tinham nem emprego para poder trabalhar depois, para poder se levantar. Então, a realidade, cada família, né? Tá todo mundo parece que está no mesmo barco, não, cada um está num barco diferente, tá? Eu acho que essa é a resposta que eu tento de alguma maneira sintetizar, mas eu vejo pelo menos a esperança que cada educador que está trabalhando na linha de frente na área da educação está acolhendo esses jovens, né? E de alguma maneira está olhando com o olhar de um educador, tentando propiciar conhecimento mais algo além aí, tá? Que eu sei que, enfim, eu acredito que seja o que de melhor eu posso te dar nesse momento como resposta, né? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Maravilha, companheiro Jardel. Já estamos 21 horas e 1 minuto. Foi 1 hora de conversa de alto nível aqui, né? E trazendo e escutando essa experiência extraordinária do nosso companheiro Jardel, né? Quero agradecer a presença da Aurora, da Alessandra, né? Do companheiro João Roberto, que é o coordenador e idealizador do Congresso Lions das Oito Causas. Quero agradecer também o Ronaldo, a Alba Maria, a Antonieta, a Cássia, o companheiro Márcio do DL A4, a Eliane Garcia, a Cleonir, o Gilberto, a Marise, a Luciene Mendes, a Maria Lia, a Marli Melo, a Neiva Ana, a Sônia, por estar aqui com a gente, participando ao vivo aqui com o Zoom, né? E sem contar as centenas de milhares de pessoas que nos assistem com o passar do tempo pelo Facebook, e vamos chegar aqui provavelmente a mais de 1.000, 2.000 viewers pelo Facebook, né? Trazendo essa grande utilidade e esse testemunho do Jardel, né? Diante da enchente do Rio Grande do Sul. Jardel, finalizando já o nosso evento, quero passar para você as últimas palavras e o encerramento da nossa reunião, já agradecendo a você, né, em nome do Congresso, a sua extraordinária espírito voluntário. 42 anos de Lions que tem o nosso companheiro Jardel, e eu só tenho 35, já estou pequenininho perto do Jardel, né? Mas, Jardel, você que é o nosso companheiro cascudo, com todos os elogios aqui, como falamos no Rio de Janeiro. Tá com a palavra, Jardel. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade, tá? Eu não me sinto na altura, tá? De falar o que aconteceu, seja no meu distrito, seja no estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a voz da gente é uma soma, tá? Tenta imaginar cada realidade que aconteceu em cada município, em cada Lions Club. Então, eu não venho aqui nem próximo de ser um case, tá? Muito menos, né? A nossa intenção justamente é trazer um depoimento, né? A gente não tem condições de passar tudo que viveu. Eu acho que também não teria tempo para tudo isso também, né? E tal. Mas eu gostaria de reforçar algumas coisas, tá? Primeiro, né? ah, liderar no caos é um desafio, certo? Parece que nunca tudo aquilo que é feito parece que não é o suficiente, tá? Mas tenho a certeza de que o simples fato de estar dando um tempo da tua vida para tentar atender uma demanda urgente, uma catástrofe, tá? Tu tá sim colaborando com isso. Tem companheiros, tá, que muitas vezes te presenciavam, por exemplo, um outro companheiro que conseguia, pela sua possibilidade de estar presente, tá atuando quase todos os dias, né, na linha de frente, e o outro tinha que trabalhar porque de fato a empresa estava funcionando e tal. Então, para esse companheiro, tá,
mesmo que ele não podia estar atuando, eu digo que ele estava colaborando também. Quando dava a oportunidade de ter um tempo livre, ele estava lá. Então, quero dizer que todos tiveram a sua importância. Sejam as grandes ações que aconteceram, sejam as ações menores, tá? Todo mundo estava tentando dar o seu melhor, tá? Se algumas vezes tu achou que tu não conseguia colaborar à altura, nem na angariação de recursos, se tu tinha um companheiro do teu lado que tinha uma potência, né, pelo networking que ele tinha, que bom que tu tinha alguém que também estava conseguindo isso, tá? Nessa loucura, nesse caos, cada um estava com uma cabeça tentando processar isso. A mídia estava, ó, trazendo tragédia o tempo todo, e de fato é uma tragédia, e muitas vezes ficava difícil a gente respirar, né? A gente às vezes se recluía para chorar um pouco fora do grupo, tá? A gente administrou muita coisa difícil, que não cabe aqui a gente abrir tudo aquilo que se viveu, que faz parte da humanidade também, mas eu digo a vocês, o Lions respondeu à altura que pôde e respondeu bem, tá? Quando acontecer uma catástrofe, tá? Não se joguem no meio da destruição. Primeiro analisem bem como é que está funcionando isso, quem está fazendo isso. Se a gente poder colaborar, que bom. Analisem muito bem, porque daqui a pouco tu vai precisar de ajuda, aquele que estava tentando ajudar. Tá? Então, isso é um discernimento em caso de catástrofe muito importante antes de se jogar, né? Claro, tendo condições, claro, tu vai lá e tu vai ajudar. Tu vai entrar na água, tu vai colaborar, tendo ter segurança daquilo que de repente tu pode fazer. Mas em uma situação de deslizamento de terra, né, por exemplo, tem que ter muito cuidado para a gente entrar lá, né? Tem pessoas que têm um treinamento ou um conhecimento maior de fazer isso. E finalizando, companheiro Isidoro, é muito importante a gente se preparar, pelo menos nos distritos, tá? Imaginar ter planos de atuação em catástrofe. Com tudo isso que se viveu, está na hora dos distritos olharem, mapear o seu distrito e entender quais são as regiões que têm vulnerabilidade, porque 95% das catástrofes, segundo a ONU, é água, tá? Então, os distritos tentarem mapear o seu distrito, identificar regiões que já têm incidência histórico de catástrofe, né? Ou de grandes enchentes, ou de destruição, para se preparar para uma situação futura. Então, finalizo dando essa contribuição. E foi um prazer muito grande estar ao lado de pessoas tão maravilhosas quanto vocês. Obrigado. Obrigado, Jardel, pela oportunidade de te ouvir. E, olha, só complementando, acho que essa questão de a gente se prevenir, todo distrito já ter um escritório de crise, né? Me parece muito importante a gente já construir isso, né? Nessa hora, porque mais cedo ou mais tarde a crise chega, né? Então quero aqui finalizar, 21h08 do dia 19 de novembro de 2024, online aqui, bater palmas todo mundo para o companheiro Jardel, um grande companheiro ali, que esteve de frente com a enchente de Porto Alegre. Gente, é isso. Obrigado pela presença de todos e boa noite. Muito obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.